Olá, meus amores. Na aula de hoje, nós vamos dar início, tá, ao capítulo 4 do livro 2, para finalizar esse livro, que traz como tema as crônicas de humor para chorar de rir, certo? Então, agora eu quero que vocês abram o livro na página 79, que é onde se inicia esse capítulo e que a gente vai trabalhar aqui. Diz assim: discutindo o assunto. Observe esta imagem e converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Aí vocês estão vendo aí uma imagem, né, de um carro, tem o motorista, uma criança segurando uma pipa e vários instrumentos. Diz assim, letra A, o que essa imagem retrata, tá? Então, lembra quando a gente vai viajar de férias, a gente leva para possível a casa toda, tá? Na letra B, diz assim, que efeitos de sentido os traços da imagem provocam, certo? C. Se colocássemos o seguinte título sobre a imagem, Férias em Família, em que gênero textual ela se transformaria? E o que criticaria, tá? São duas perguntas que vocês devem responder aí na letra C. Já a letra D diz o seguinte, a charge, gênero que estudamos no bimestre anterior, mantém algumas semelhanças com o gênero que estudaremos nesta unidade, que é a crônica. O que você sabe sobre esse gênero? Você poderia citar alguns cronistas, certo? Então, Carlos Drummond de Andrade, tá? É um cronista muito presente, certo? Em obras, tá? A gente vai começar a ver aqui. Na página 80, diz assim, você já leu durante sua vida escolar uma redação com o tema Minhas Férias. Se você não leu, você já fez essa redação, né? Então diz assim, é bem provável que sim. No texto que você vai ler, o narrador conta as aventuras que viveu quando foi acampar com a família durante as férias. Antes de ler, observe rapidamente o formato do texto. O que você nota? É possível estabelecer uma relação entre o formato e o título do texto? Comente. Vamos lá. O nome do texto, né, diz assim, Minhas Férias, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui rapidinho em uma questão para eu botar um texto junto com vocês. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e meu cachorro Dogma fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto. Já que eu, a minha irmã Su e meu cachorro Dogma nascemos em apartamento. E até 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu! E corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu os preços dos hotéis. Apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo. E minha irmã Su insistia em levar o toca-disco e toda a coleção de disco dela. Mesmo o meu pai dizendo que onde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã Su muito irritada. Porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? Mas eu e o meu cachorro, o Dogma, gostamos, porque o meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo e comer o peixe com as mãos. E se há uma coisa que eu gosto, é confusão. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando, será que não tem cobra? E o meu pai perdeu a paciência e disse, entra no carro e vamos embora, porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. Página 81, continua o texto. Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos. E quando chegamos ao lugar do camping, já era noite e o meu pai disse, este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água. E decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir, porque o meu cachorro, o Dogma, passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrirem a porta, com medo de cobra. E no dia seguinte, tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele. E a água que o meu pai viu era a piscina dele, e tivemos que sair, correndo. No fim, conseguimos um bom lugar para armar a barraca,
perto de um rio. Levamos 2 dias para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de instrução para limpar umas porcarias que o meu cachorro, o Dogma, fez dentro do carro. Mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse. E para entrar ou sair da barraca, a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhado, mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito e a água do rio subiu e nós voltamos para casa flutuando. O que foi melhor que voltar pela estrada esburacada? Quer dizer que no fim tudo deu certo. Luiz Fernando Veríssimo, que também é outro colunista, tá? Nas páginas seguintes, vocês devem realizar as atividades, que diz assim: primeiro, que situação é narrada nesse texto? No segundo, diz assim: que explicação o pai do narrador deu para levar a família ao camping? Essa explicação o convenceu? Explique. Terceiro, por que a família do narrador passou a primeira noite no carro? Quarto, explique por que no dia seguinte a família teve de sair correndo. Quinto, o narrador fez tudo exatamente como planejara? Comente. Sexto, crônicas são textos que, comumente, são publicados em jornais e em revistas. Leia a referência bibliográfica desse texto e identifique aonde ele foi publicado, tá? E as crônicas, tá, gente? De um certo cronista, ela pode ser reunida, tá? E ser lançado um livro depois disso. Sétimo, sobre os elementos que constituem a narrativa, responda às questões. Letra A. O narrador participa da história como personagem ou apenas conta o que aconteceu? Comprove com uma frase extraída do texto. Então, vocês vão voltar lá no texto e mostrar aonde está essa frase, tá? B. Quem são os personagens do texto? Vocês também devem apontar quem são os personagens. C. Em que tempo e espaço se passa a história? Oitavo. Pela extensão do texto, podemos afirmar que crônicas são textos geralmente longos ou curtos. Nono. Esse texto é uma crônica de humor. Além de entreter o leitor, esse gênero textual faz uma crítica sutil, isto é, de maneira leve, sobre algum assunto do dia a dia, social, político, econômico, levando o leitor a uma reflexão. No caso desse autor, uma de suas marcas é construir a sua crônica com bastante humor e ironia. O que nos textos nos revela a ironia desse autor? 10. Um texto humorístico geralmente apresenta situações de exagero e absurdos para criar humor. Identifique na crônica em questão algumas situações como essa, tá? Explorando a linguagem, que está na página 83. Por ser um garoto ainda bem pequeno, o narrador-personagem usa uma linguagem própria de crianças da idade dele. Vamos analisar algumas características dessa linguagem. Primeiro, vimos que as crônicas costumam ser curtas. Outra característica desse gênero de texto consiste no uso da linguagem simples e informal, o que aproxima o leitor. No caso dessa crônica, seu formato e sua linguagem nos remetem a outro gênero textual. Letra A. Que gênero é esse? E o que essa estrutura nos conta sobre o narrador? B. Há uma intenção do autor ao escrever sua crônica dessa forma? E qual seria sua intenção? Segundo, o texto é propositalmente carregado de vícios de linguagem, típicos da oralidade. Identifique no texto o exemplo das seguintes ocorrências. A. Pontuação deficiente. B. Repetição de nome e de pronomes. C. Repetição da conjunção mais. E D. Fala do personagem misturada à fala do narrador. Na letra E, expressão inadequada à norma culta padrão da língua, certo? Na página 84, eu adoro esse texto, que é Carlos Drummond de Andrade, que diz "no restaurante", e também vocês vão gostar. Você vai ler agora uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Com humor e sensibilidade, ele nos releva a preciosidade que se esconde nos acontecimentos mais comuns, como uma criança tentando persuadir o pai com seus argumentos infantis. Aí ele diz assim, num restaurante: "Quero lasanha", aquele anteprojeto de mulher, 4 anos no máximo, desabrochando na ultra mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu,
não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a opção jantar, que é ou era da competência dos senhores pais. Meu bem, venha cá, quero lasanha. Escute aqui, querida, primeiro escolhe-se a mesa. Não, já escolhi, lasanha. Que parada, lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai, não quero camarão. Vamos fazer uma coisa. Depois do camarão, a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come camarão e eu como lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero lasanha. O pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para dois, caprichada. A coisinha amuou-se. Então não podia querer. Queriam querer em nome dela, porque é proibido comer lasanha. Essas interrogações também se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou com os pratos e o serviço, ela atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai no contra-cheque. O senhor providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes, daqueles legais, doutor. Bem, então me vê um chinite. E para ela, o que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o chopinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão, que, para a surpresa no restaurante inteiro, interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papou-a e bem. A silenciosa Maducação, atestada, ainda uma vez, no mundo, a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai, com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem a gente repete, combinado? Agora lasanha, não é, papai? Eu estou satisfeito. Uns camarões tão geniais, mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu. Tem de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom e pediu. Aí, um casal, na mesa vizinha, bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha, impassível. Se na conjuntura o poder jovem cambaleia, vem aí, com total força, o poder ultra jovem. Carlos Drummond de Andrade, para gostar de ler. Quem é Carlos Drummond de Andrade? Nasceu em 31 de outubro de 1902 e faleceu em 1987. Um dos maiores poetas brasileiros do século XX, o modernismo exerceu grande influência em sua obra. Seu estilo poético era permeado por traços de ironia, observação do cotidiano, de pessimismo diante da vida e do humor. Quem de vocês já não fez birra no supermercado? Logo vocês que compram material da Extrabrilo. Todos certinhos esse 7º ano. Na página 86, tá as atividades, né? Vamos lá para as queridas atividades. Diz assim, a crônica, num restaurante, apresenta-se um diálogo interminado pelo narrador. Complete o quadro com os elementos da narrativa presentes no texto. O foco, o narrativo, quem é o narrador, tá? Os personagens, o espaço e o tempo. O segundo quesito diz assim, quem são os interlocutores? De acordo com as informações contidas no texto, cite características de cada um deles. O terceiro, ele diz o seguinte, sobre o enredo desse texto, responda ao que se pede. Letra A. O diálogo inicia-se com a situação de equilíbrio ou com um conflito. Justifique sua resposta. Letra B. Identifique os outros elementos do enredo, o clímax e o desfecho, tá? 4. Como vimos, uma das características da crônica é o uso da linguagem informal. Sobre essa característica, releia a seguir o trecho do texto e responda as questões. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a opção jantar, que é ou era da competência dos senhores pais. Uma vaga de milagre está em destaque, tá? Então a questão vai se passar, eu acho que sobre ela. Letra A. O que podemos inferir na expressão em destaque? B. Considerando o desenrolar da história, explique a expressão operação jantar e o comentário ou era presente nesse trecho. Na página 87, diz o seguinte.
Em um texto, a escolha do vocábulo revela a intenção do autor. Letra A. No caso dessa crônica, para demonstrar o conflito do pai ao tentar convencer a filha a fazer o que ele quer, o autor faz uso de algumas palavras que lembram um campo de guerra. Que palavras são essas? B. Identifique e copie no espaço a seguir o momento em que o embate fica mais tenso. Sexto, sobre o trecho, a coisinha muou, responda ao que se pede. Letra A. As interrogações, então não podia querer, queriam querer em nome dela. Por que é proibido comer lasanha? São feitas pela menina? Explique sua resposta. B. Por meio dessas interrogações, podemos inferir que o narrador apoia a escolha da menina, censura a escolha da menina, acha um absurdo a educação de hoje. Sétimo, um comentário feito pelo narrador nos revela que ele acredita que a menina havia desistido da lasanha. Assinale o A. Letra A. Ao contrário, papoa e bem. B. A silenciosa manducação atestava, ainda uma vez, no mundo, a vitória do mais forte. E C. Se, na conjuntura, o poder jovem cambaleia, vem aí, com força total, o poder ultra-jovem. Oitavo. Essa crônica é finalizada com a seguinte conclusão. Se na conjuntura o poder jovem cambaleia, vem aí, com força total, o poder ultra-jovem. Considerando o uso das palavras jovem e ultra-jovem, e que o prefixo ultra significa posição além do limite, o que podemos entender dessa conclusão? Nono, assinale as características que permitem classificar esse texto como uma crônica humorista. Narração longa, personagens comuns, linguagem formal, uso da oralidade e do coloquialismo nas falas dos personagens, aborda uma situação do cotidiano com humor e segue em tempo cronológico determinado. A sessão explorando a linguagem também deve ser realizada por vocês. Você já sabe que a fala dos personagens pode ser representada pelo discurso direto e pelo discurso indireto. Nas duas crônicas lidas, há a reprodução das falas dos personagens. Com base em seu conhecimento sobre o assunto, faça o que se pede. Primeiro, volte aos dois textos e verifique que sinal gráfico foi empregado na linguagem para indicar a fala dos personagens. Segundo, identifique de que modo são apresentadas as falas dos personagens, por meio do discurso direto ou indireto. Copie trechos que comprovem sua resposta. Terceiro, escolha trechos das crônicas em que apareçam falas de personagem e reescrevam, transformando o discurso direto em discurso indireto e vice-versa. Faça as adaptações necessárias para isso, viu? Na 89, diz assim, tem um box cor-de-rosa que diz: antes do discurso direto e do discurso indireto, existe também o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, o discurso direto e o discurso indireto se misturam. O narrador não apenas reproduzem a fala do personagem, mas também assumem seus sentimentos, desejos e pensamentos. O que os distingue é o fato de não haver marcas que separam a fala do narrador da fala do personagem, como os verbos de elocução e os sinais de pontuação, por exemplo. A coisinha amuou, então não podia querer, queriam querer em nome dela. Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações também se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. O que deixou minha irmã Su muito irritada, porque não queria corrente. Porque se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador do cabelo? Quarto, passe os dois trechos que você retirou dos textos no exercício anterior, no exercício 3, para o discurso indireto livre. Faça as adaptações necessárias, tá certo? Sétimo ano. Vocês vão fazer as adaptações que são necessárias, tanto no terceiro quanto no quarto quesito. Certo? Então, aí, concluímos a nossa aula de hoje.